Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de João. Vamos ler no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Assim nos diz a palavra do Deus Todo-Poderoso. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Que Deus nos abençoe na sua palavra. Senhor Deus, Tu és Deus grande, Tu és Deus vivo. Tu és Deus que fala, que ouve, Deus, e que age em favor dos Teus servos. Suplicamos a Ti, Senhor, nesta manhã. Fala conosco, ó Pai. Senhor, renova a nossa esperança de salvação em Ti. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se sentar. Meus irmãos, nós vamos falar, embora o início do texto fala muito a respeito do amor de Deus, mas nós vamos ficar na fé. A fé que vence o mundo. Jesus tinha uma grande preocupação, ou Deus, né, tem uma grande preocupação quanto a essa batalha que nós vivemos dia após dia. Uma batalha contra o mundo. E Paulo vem nos advertir a respeito dessa batalha. Diz que essa batalha não é contra a carne ou contra o sangue, mas sim como contra as potestades, as hostes do adversário. Nossa batalha é espiritual. Sendo nossa batalha espiritual, nós precisamos de armas espirituais. Porque as armas humanas, as armas físicas, não tem valor algum, né, contra aquilo que é espiritual. Nós lutamos contra aquilo que é espiritual. Nossa luta é contra o adversário das nossas almas. E Deus tem uma preocupação muito grande com essa batalha. E sabemos que todos nós temos passado por essas lutas, por essa batalha. Jesus, ele vai dizer que no mundo nós temos aflições, né? Mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Tem uns espertinhos por aí que aumenta, né? Acrescenta o versículo, né? E vós também vencereis. Nós sabemos que nós venceremos, mas nós venceremos porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não é pela nossa força, pelo nosso conhecimento, né, que nós venceremos. Nós venceremos o mundo porque Cristo está em nós. Ele nos faz vencedores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nossa vitória está em Cristo. E uma das principais armas que nós usamos nessa batalha é a fé. A fé que vence o mundo. É o que vem dizer, versículo 4. Todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a nossa vitória, a nossa fé. Então nós precisamos entender o que é fé na nossa vida e como nós podemos usar a nossa fé para vencer essa batalha diária, essa batalha constante contra o mundo e contra o pecado, contra as concupiscências, né, como nós já aprendemos nesta manhã. No mundo que nós vivemos, é natural as pessoas crerem, né, as pessoas terem fé. Cada um tem fé numa coisa ou em alguém. São vários as opções que o mundo coloca diante dos homens. Alguns têm fé em Maria, outros têm fé em São alguma coisa, né? Outros
tem fé na rosa, tem fé no sal, tem fé no óleo, tem fé em diversas coisas, até nos números. Eu presto serviço para uma empresa e certo dia eu cheguei lá para fazer uma manutenção numa máquina deles e eu vi escrito na frente da máquina 444, 444. Aí eu imaginei, né? Deve ser alguma produção que eles tenham que fazer, né? Mas depois, olhando outras partes da máquina, também tinha lá pregado lá 444. Aí a curiosidade, né? Diz que a curiosidade matou um gato, né? Aí eu fui perguntar ao pessoal lá, né? Que negócio é esse de 444 aqui? É alguma produção, alguma coisa que vocês têm que fazer? Não, a dona mandou colocar aí, que é para a máquina não dar defeito mais. É a fé nos números. Aí eu falei com ela, mas então não espalha isso não, porque eu vivo de consertar máquina, né? Meu trabalho, né? Se espalha isso por aí, como é que eu faço? Falei, não espalha isso não, deixa só por aqui, tá? Mas o certo é que a máquina estava dando defeito da mesma forma. Ou seja, as pessoas às vezes têm fé em algo que não pode ajudá-los. No caso, a senhora lá tem fé num certo número que não ajudou e que não tem ajudado. Porque constantemente a gente precisa ser acionado para fazer algum conserto, alguma manutenção na máquina. Então a fé ela precisa ser direcionada a algo que pode nos ajudar. A nossa fé ela precisa ser uma fé direcionada a algo que é real, vivo e verdadeiro na nossa vida. As pessoas vão aí direcionar suas fé, direciona a Maria. Onde está Maria, Foi morta, sepultada e está lá, sendo serva de Deus, fiel, santa, nós cremos que ela está diante do Pai, mas ela não pode nos ajudar, exceto pelo testemunho de vida que teve, Se nós nos basearmos no testemunho de vida que a nossa irmã Maria teve, então nós, dessa forma, nós seremos ajudados. Quem tem uma fé tão grande quanto Maria, de aceitar o que lhe estava proposto, diante dos homens ela seria defamada, como se diz, perdeu a vida diante dos homens. Então o exemplo, o testemunho dela é exemplo e testemunho para nós, mas ela não pode nos ajudar na nossa caminhada. É o santo fulano, ou é a rosa, ou é o sabonete. Tem uma igreja aí que estava oferecendo aos irmãos o sabonete para ficar bonito, Falei, eu passei longe do sabonete. Mas as pessoas acreditam e vão lá e compram o sabonete para ficarem belos, ou seja, embora não tenha condição de transformar a aparência de alguém, ainda é buscando algo para essa vida. E nós não estamos aqui buscando nada para essa vida, nós estamos aqui buscando algo que é superior, que é maior e que é mais importante na nossa vida, que é um dia estar ao lado de Deus. Isso é que nós buscamos. A nossa fé ela precisa ser direcionada a alguém que é poderoso, alguém que está vivo, que foi morto, mas ressuscitou e está vivo e intercede por nós, como diz a palavra. Então, se existem tantas opções, como que nós vamos fazer para nós sabermos que a nossa fé está direcionada a algo que é correto e a algo que é certo? Nós temos que nos basear na palavra de Deus. Nós não nos baseamos naquilo que os homens nos disseram. Você nos diz que o sal grosso vai fazer uma libertação na nossa vida. Nós não vemos isso na palavra. Pelo contrário, a palavra diz que aquele que liberta é o Filho. Quando a palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Outros subterfúgios são coisas de doutrinas humanas que não têm valor e não têm poder para transformar ou para libertar a nossa vida. A nossa fé, ela está firmada no Senhor Jesus. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, capítulo 12, no versículo 4, vai dizer que nós olhamos somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O autor é aquele que cria,
Os direitos autorais da fé estão com o Senhor Jesus. Ninguém mais criou fé. A fé genuína e verdadeira, ela foi criada pelo Senhor Jesus. Ele é o autor da nossa fé. E a palavra também nos fala que Ele é o consumador da nossa fé. O consumador é aquele que conclui, que arremata, que dá conclusão. Um dia a nossa fé nos levará aos pés do Senhor Jesus. Ali estará consumada a nossa fé. Nós não teremos mais necessidade de fé. Porque quando nós vamos ver qual é o conceito bíblico de fé, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. É a prova das coisas invisíveis. Isso é fé. Então, enquanto nós, humanamente, com os nossos olhos, nós não vemos ao Senhor Jesus, então nós temos a necessidade da fé para que nós tenhamos um firme fundamento no Senhor Jesus, que nós não estamos vendo fisicamente, senão através do seu Espírito Santo. Mas um dia, como diz Jó, né? Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Um dia nós veremos o Senhor Jesus com os nossos olhos, que serão transformados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós vermos o Senhor Jesus face a face, nós não teremos mais a necessidade da fé. A fé vai passar, ela será consumada no Senhor Jesus. Quando nós virmos o Senhor Jesus transformado com o seu corpo glorioso, tal como Ele é na eternidade, louvado seja o nome do Senhor. A fé, então, é algo imprescindível na nossa batalha, no nosso dia a dia. Paulo, quando vai escrever Efésios 6, ele vai falar a respeito do capacete da fé. Ele vai falar a respeito da fé como algo, ou melhor, o escudo da fé. Ele vai falar a respeito de algo que pode nos proteger das investidas do adversário, pode nos proteger daquilo que é lançado contra nós, é a nossa fé. E nós precisamos então ter uma fé genuína e saber em quem nós temos colocado a nossa fé. De onde surgiu, de onde veio a nossa fé que está no nosso coração. Nós não podemos ir por doutrinas humanas, e podemos até afirmar doutrinas de demônios, baseando nossa fé em coisas que não têm poder para nos ajudar. E o que nós vemos na fé que vem do Senhor Jesus é uma fé tão poderosa, é uma fé tão grande, que é capaz de nos levar à salvação. Além das coisas materiais que nós alcançamos através da fé, a palavra nos fala também que nós alcançamos algo muito maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Quando a palavra de Deus nos ensina a pedirmos alguma coisa a Deus, a palavra diz assim: se pedir alguma coisa crendo que já recebeu, assim se fará. Então a nossa fé nos leva a alcançar coisas para essa vida, nos leva a alcançar o sustento, nos leva a alcançar a saúde, nos leva a alcançar muitas coisas nesta vida. Mas quando nós vamos ler Efésios 2, vem falar que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Então o que nos encaminha e o que nos leva à salvação, a aceitar e a receber a graça de Deus, é a fé em Cristo Jesus. Sem fé nós não temos salvação. Há algum tempo atrás, houve um senhor aí, influenciador, aí nos canais do YouTube, muito influenciável no meio evangélico, mas já sucumbiu a essa vida, que ele dizia que lá no céu nós vamos encontrar muitos ateus, porque levaram uma vida digna, foram pessoas boas, e lá na eternidade nós encontraríamos muitos ateus. Irmão, se tem uma coisa que nós não vamos encontrar na eternidade, e eu posso afirmar baseado na palavra de Deus, é ateu.
aqueles que não creem que Jesus é o Filho de Deus. Isso não tem na eternidade. Então essa pessoa, esse influenciador, influenciava o meio evangélico com essas heresias fora da Bíblia, com essas heresias, doutrinas de demônios, para que nós percamos a nossa fé e continuemos ainda pensando que alcançaríamos salvação em Cristo Jesus. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E mais embaixo a palavra vai dizer que aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, como uma pessoa que não crê em Deus pode um dia alcançar a salvação? Se a condenação está em não crermos em Deus, não crermos em Jesus. A palavra nos fala que todo aquele, o texto que nós lemos no versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e salvação é para os filhos, é para aqueles que foram nascidos de novo, nascidos de Deus. Meus irmãos, nós precisamos crer, e precisamos também entender o que é essa fé. Se nós já entendemos que a nossa fé é aquilo que vem do Senhor Jesus e que será consumada ou concluída no Senhor Jesus, nós precisamos entender também o que é essa fé. Muitas pessoas dizem que crê que Deus existe. Você crê que Deus existe? Não, eu creio que Deus existe. Mas a fé no Senhor Jesus é algo muito mais profundo, é algo muito mais interno, é algo que não é só da boca para fora, é algo que nasce lá na nossa alma, é algo que está intrínseco em nós, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, é algo que não vem de nós, vem do Senhor Jesus. Então é muito mais do que dizer que acredita em Deus. Você crê que Deus existe? Creio. Por que você crê que Deus existe? Não, pelo vento, pelas árvores, pelas flores, por isso e por aquilo. Por que nós cremos no Senhor Jesus? Por que nós cremos em Deus? Porque nós estamos firmados na palavra de Deus. Nós não precisamos de mais nada para que a nossa fé seja fortalecida, senão a palavra de Deus. Nós não precisamos ver as flores, as árvores, para dizer que nós temos fé no Senhor Jesus, que nós cremos em Jesus. Senão, como fariam aqueles que são desprovidos da visão, que não veem, não creem em Deus? Meus irmãos, nós precisamos de nada material. A nossa fé, ela não é firmada em coisas materiais, não é firmada naquilo que nós vemos, é firmada naquilo que nós ouvimos. A nossa fé não é por vista, é por ouvir. Romanos 14 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então não é ouvir qualquer voz por aí também não. A voz do fulano, a voz lá do youtuber, a voz do pastor tal, a voz do missionário tal. Não, é ouvir a palavra de Deus. E quando nós nos debruçamos sobre essa palavra ouvir, ela tem um significado um pouco maior do que simplesmente escutar. É natural as mães falarem com os filhos, mas você não me ouve. Escutar, o filho escutou, ele só não obedeceu. Aí fala, você não ouve. Então o ouvir é também obedecer. E o que Paulo estava dizendo aos romanos? A fé vem pelo ouvir e por obedecer a palavra de Deus. Então nós temos que dar ouvidos, escutar e obedecer, isso é ouvir. As mães aí vão concordar comigo, Você não me ouve, menino. Por isso que acontecem certas coisas na nossa vida, Eu me lembro, quando era adolescente, eu trabalhava numa empresa, saía de casa às 4 horas da madrugada, aí ia de bicicleta, para a empresa. E eu pegava o guarda-pó, que eu usava na empresa, e colocava no lugarzinho ali da bicicleta, onde a gente colocava água, aí eu colocava ali.
O dia que eu ia tranquilo, tudo bem, mas o dia que minha mãe chegava na porta e falava assim, ó, cuidado com esse guarda-pó que você vai perder ele. Aí eu voltando para a rua fora procurando o guarda-pó, né? Ela falava assim, ó, coloca esse guarda-pó dentro da mochila, senão você vai perder ele. Aí eu não dava ouvidos, né? Não obedecia. Chegava lá na empresa, cadê o guarda-pó? Vamos voltar para trás, né? Procurando o guarda-pó pela rua. Então ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir, né? E por obedecer a palavra de Deus. Não tem nenhuma outra circunstância em que nós teremos fé, né? Fé, ouvir e obedecer. Isso é básico na vida do crente, né? Na vida do servo de Deus, obedecer a palavra. Muitas pessoas ficam procurando milagres, né? Aí eu vou lá em tal lugar porque lá tem um homem que faz milagres, né? Como se o homem fizesse milagre. E as pessoas vão atrás para que a fé pudesse ser fortalecida através de presenciar ali algum milagre, algo sobrenatural. E a fé genuína, ela não é baseada em milagres. A fé genuína não é baseado em algo que nós podemos ver. Pelo contrário, muitos milagres, quando nós vemos muitos milagres, nos leva a desacreditar de Deus. Principalmente se nós colocarmos, ou se nós acreditarmos ao homem essas maravilhas, ou esses milagres. O grande homem de Deus, o homem que revela toda a sua vida, o homem da oração forte. Então nós deixamos de acreditar naquilo que é invisível e passamos a crer naquilo que é visível. E a palavra de Deus vai dizer que aquilo que é invisível é eterno e aquilo que é visível é passageiro. Então nós precisamos basear a nossa fé naquilo que Deus já nos deixou na sua palavra. Não precisamos de mais nada além da palavra de Deus, para que essa fé possa nascer no nosso coração, ser fortalecida e crescer. Jesus vai exemplificar a fé como o grão de mostarda. Não sei se existe alguma versão da Bíblia que faz menção ao tamanho do grão de mostarda. A palavra de Deus diz assim, mas a fé como o grão de mostarda, que sendo uma das menores sementes, se torna uma das maiores árvores. E às vezes as pessoas começam a associar isso ao tamanho da fé. Mas o que Jesus está querendo dizer, que o grão de mostarda, é aquilo que ele não fica parado onde está. O grão de mostarda, quando ele é lançado à terra, ele vai germinar, ele vai gerar uma árvore, e essa árvore vai gerar frutos. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Jesus disse, como um grão de mostarda, e não do tamanho de um grão de mostarda. Não sei se tem alguma versão dizendo o tamanho, mas a maioria das versões, e que nós cremos que está mais perto do original, daquilo que foi dito pelo Senhor Jesus, é como um grão de mostarda. A nossa fé, ela precisa germinar, tornar algo para que o mundo veja a nossa fé, quando ela se torna árvore. E depois, essa árvore precisa gerar frutos. Então, a nossa fé é algo que foi plantado em nosso coração pelo Senhor Jesus e gerará frutos para a vida eterna. Frutos de arrependimento, frutos que nos levam um dia aos pés do Senhor Jesus, a encontrar com Ele face a face, quando nós depositaremos ali aos pés do Senhor Jesus a nossa fé. Não teremos mais necessidade da fé, porque estaremos vendo com os nossos olhos, contemplando o Senhor face a face. Então a fé é algo importantíssimo na nossa batalha, muito mais do que crer que Deus existe. A fé, ela nos leva a confiar. Muitas vezes as pessoas dizem que Deus existe, mas não confiam em Deus. Então a fé nos leva
a depositar toda a nossa luta, tudo que as nossas necessidades aos pés do Senhor Jesus, confiando que Ele é poderoso para suprir aquilo que nós necessitamos. Hebreus 6 vai dizer que importa que aquele que se chegue diante de Deus creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé, esse crer em Deus, né, é também confiar, além de acreditar que Deus existe, é também confiar em Deus. Nós podemos dizer que confiar em Deus, para nós como homens, é algo difícil. Confiar naquilo que você não está vendo é difícil para nós. Mas o texto que nós lemos, esse texto vem dizer no versículo 3 que os mandamentos de Deus não são pesados. E o principal mandamento de Deus é nós crermos no Filho. Ele fala que isso não é pesado. Mas como pode ser então, né, se nós dizemos aqui que confiar em Deus é difícil, se não é pesado? Meus irmãos, nós precisamos ter algo mais na nossa vida. Nós, na nossa condição natural, nós não conseguimos confiar em Deus. É difícil confiar em Deus. Principalmente se somos fortes, né? Principalmente se somos capazes, cultos, né? Se somos os intelectuais. Às vezes, se nós temos recursos financeiros, vai ficando difícil confiar em Deus. E nós passamos a confiar naquilo que nós somos ou naquilo que nós temos, né? E esquecemos Deus. Mas, quando a palavra diz que os mandamentos não são pesados, é porque nós temos alguém que nos auxilia no cumprimento desses mandamentos. Na nossa forma natural, no nosso homem natural, nós não conseguiríamos de forma alguma confiar em Deus. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito de Deus nos leva a confiar em Deus, nos leva a crer na sua palavra, a entender que aquilo que os homens, os servos de Deus, descritos aqui, passaram, e nas experiências que eles tiveram, também nós podemos passar, e também nós podemos ter a mesma experiência, porque Deus não mudou. Então, quando um dos servos do Senhor Jesus foi lançado na cova dos leões, e ele, no outro dia, ele sai dali sem nem ao menos um arranhão, né? Nós cremos também que nós podemos ter a mesma experiência, passar por lutas sem ter a nossa vida espiritual danificada ou atingida, passar por lutas e sair dela fortalecidos no Senhor, e a nossa fé é acrescida mais e mais. O que nós precisamos, primeiramente, é buscar de Deus o Espírito Santo. Meu irmão, não deixe de buscar o Espírito Santo todo momento da sua vida, porque é o Espírito Santo que vai mover todas as coisas em nós, para que nós possamos ter fé e confiar no Deus que deixou para nós a sua palavra, no Deus que diz que é fiel, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a fé também é muito mais do que simplesmente crer em Deus, é confiar. Confiar é descansar em Deus. Nós temos que aprender isso, nós temos que aprender a descansar em Deus. Nós, na nossa vida, né, nós vemos quantas pessoas ansiosas. Alguns estudos dizem que é o mal do século, a ansiedade. A ansiedade atrapalha todo o nosso organismo, né? Muda a frequência cardíaca, muda as funções das glândulas. A ansiedade nos faz ver coisas que não existem, nos faz ver perigos onde não há, nos faz fugir de coisas inexistentes, nos faz distanciarmos de Deus e deixar de confiar em Deus. Então essa ansiedade nós precisamos lançar aos pés de Deus, isso nós precisamos aprender, né? Não é algo que vai nascer em nós temos que cultivar isso, nós temos que aprender isso, é uma escolha que nós temos que fazer,
Eu vou permanecer na minha ansiedade ou eu vou descansar no Senhor? Nós precisamos aprender isso. É difícil, mas nós precisamos aprender. E quando que nós começamos a aprender isso? Quando nós passamos a ter experiências dessa forma, quando nós passamos a ter experiência onde, no momento de dificuldade e de tristeza ou de angústia, nós entregamos ao Senhor e deixamos que Ele resolva, e que, embora tenhamos deitado uma noite com tristeza, com choro, com dor e com lutas, na manhã nós vemos que Deus já trabalhou na nossa vida. Assim a nossa fé é fortalecida. É dessa forma que nós precisamos confiar. Assim nós começamos a descansar no Senhor. A palavra nos diz, lançando, muito bem lembrado, meu irmão, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu acho que nós podemos encerrar por aqui. Os irmãos já entenderam. A nossa fé nos leva a confiar naquele que tem poder, naquele que tem cuidado de nós, naquele que ama cuidar dos seus servos, naquele que ama suprir cada necessidade dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos glorificar ao nome desse Deus que cuida de nós.